Bem-vindo ao canal de leitura da Inês. Agora é um bom momento para desacelerar. Acomode-se como preferir. Vou ler para você uma história. Diálogos Filosóficos de Platão. A República, livro 3. Tais são, continuei, os modelos de discussão a respeito dos deuses que, a meu ver, desde a infância devem ou não devem ser ouvidos pelos moços destinados a honrar as divindades e os próprios pais e a ter em alta estima a amizade entre os cidadãos. E eu penso, respondeu, que é muito acertada a conclusão. E depois, se quisermos que sejam corajosos, não devemos ministrar-lhes os ensinamentos apropriados para libertá-los, tanto quanto possível, do temor da morte? Ou imaginas que possa revelar coragem quem dá guarida a semelhante sentimento? Por Zeus, respondeu, creio que não pode. E então, quem acredita na existência do Hades e o considera pavoroso, poderá mostrar-se destemido diante da morte e nos combates preferirá morrer a ser vencido ou a tornar-se escravo. De forma alguma. Precisaremos, por conseguinte, estender nossa vigilância aos que se aventuram a tratar também desse gênero de fábulas e insistir com eles para que não adulterem tão neciamente as coisas do inferno. Pelo contrário, deverão elogiá-las, pois não apenas é falso tudo o que contam, como de todo inútil para os futuros combatentes. Sim, é o que precisamos fazer, respondeu. Sendo assim, lhe observei, apaguemos a partir do seguinte verso todos os que se assemelharem. Pois preferiria viver empregado em trabalho do campo, sob um senhor sem recursos, ou mesmo de parcos haveres, a dominar deste jeito nos mortos aqui consumidos. E o seguinte com referência ao receio de Edoneu, de que, Pósido, escancarasse a visão dos mortais e dos deuses seu tenebroso palácio, que até pelos numes é odiado. E também, ora, a certeza adquire de que no Hades realmente se encontram almas e imagens dos vivos, privados contudo de alento. E este? A ele somente Perséfone deu conservar o intelecto, mesmo depois de ser morto, as mais almas esvoaçam quais sombras. E este? A alma dos membros saindo para o Hades baixou, lastimando a mocidade e o vigor que perdera nessa hora funesta. Como também, com um sibilo, qual fumo, na terra desaparece logo a alma. E estes, como morcegos que prendem do fundo da gruta sagrada, voam fazendo chiado, se um deles acaso da rocha cai, desprendendo-se de onde se achava seguro no cacho. Da mesma forma, subindo, esvoaçam as almas. Pediremos a Homero e aos demais poetas que não nos levem a mal. Riscaremos todas essas passagens e outras do mesmo tipo. Não procedemos desse modo por considerá-las pouco poéticas ou desagradáveis para o ouvido do povo. Ao contrário, quanto mais belas forem poeticamente, menos indicadas serão para rapazes e homens que tenham de viver livres e recear mais a escravidão do que a morte. Sem dúvida nenhuma. Precisamos outro sim,
rejeitar todos esses nomes terríveis e apavorantes: Cocito, estige, espectros, aparições e outras denominações do mesmo tipo, que só com serem enunciadas deixam arrepiados os ouvintes. É possível que semelhantes contos sejam de alguma utilidade noutras conexões, mas temos receio de que os nossos guardas se tornem efeminados com tais abalos e mais excitáveis do que convém. Justifica-se semelhante receio, disse. Então, teremos que suprimi-los? Sem dúvida. E apresentar nomes de formação diferente, tanto na conversação geral como nas composições poéticas? Claro que sim. Como eliminaremos também as queixas e lamentações dos varões famosos? Forçosamente, disse, uma vez que vamos tirar tudo aquilo. Considera agora, continuei, se fazemos bem em eliminá-los. O que asseveramos foi que um indivíduo dotado de senso nunca poderá ter na conta de algo terrível a morte de algum amigo tão sensato quanto ele. Foi o que asseveramos realmente. Não se lamentará, por conseguinte, sobre seu corpo, como se lhe tivesse acontecido uma grande desgraça. Sem dúvida. Mas afirmaremos também que uma pessoa nessas condições é o melhor agente de sua própria felicidade e que por isso mesmo se distingue dos demais homens e por não precisar da ajuda de ninguém. É muito certo, disse. Jamais considerará calamidade a perda de algum filho ou de irmão e de bens materiais ou coisas da mesma natureza. Nunca. Muito menos se lamentará quando lhe ocorrer algo desse gênero, mas suportará tudo com moderação. É como realmente se comportará, disse. Fazemos bem, por conseguinte, em tirar dos varões ilustres as lamentações, para dá-las às mulheres, excluídas, aliás, as de maior merecimento, e aos homens de pouco préstimo, para que possam envergonhar-se de assim proceder os que educamos para guardas da cidade. Muito bem, disse. Poderemos outro sim, a Homero e aos demais poetas, que não nos apresentem Aquiles, filho de uma deusa, sem posição permanente encontrar, já de um lado, já de outro, ou ressupino ou de barco, se deita, por fim, levantando-se, anda ao comprido da praia do mar. Nem digam que, tendo terra enegrada, tomado das mãos, a derrama pela cabeça. Nem que chorou e se lastimou de tantas maneiras, como descreve Homero, ou que Príamo, parente tão próximo dos deuses. A rebocar-se no esterco, faoja insistentes pedidos, por entre fundos lamentos, chamando um a um pelo nome. Com maior insistência ainda, lhes pediremos que não façam os deuses lamentar-se e dizer: que sina ter dado à luz a maior dos heróis para um fado tão triste. E se representarem os deuses desse jeito, pelo menos não se atrevam a desfigurar a tal ponto o maior deles, com fazê-lo exclamar: que lastimoso espetáculo! Um varão que me é caro, meus olhos veem perseguido ao redor das muralhas. O peito confrange-se-me. E
Pobre de mim, o destino as selou, que o mais caro dos homens, o meu Sarpédone, tombe hoje aos golpes de Patroclo exímio. Se os nossos jovens, meu caro Admanto, ouvissem compenetrados todas essas fábulas, em vez de rirem delas, por não merecer nenhuma ser contada, simples homens como são, dificilmente algum deles as consideraria indignas de si próprio e não bateria no peito quando sentisse desejo de dizer ou fazer a mesma coisa. Ao contrário, sem revelar acanhamento nem procurar dominar-se a menor contrariedade, se entregaria a suspiros e lamentações. O que dizes é a pura verdade, observou, e é o que não pode ser, conforme o demonstrou nosso argumento, que precisamos aceitar enquanto não nos apresentarem coisa melhor. Sim, precisamos. Por outro lado, importa que não sejam inclinados a rir. De regra, muito riso provoca violentas reações. É assim também que eu penso. Não devemos, por conseguinte, admitir que poeta algum nos apresente homens respeitáveis dominados pelo riso, e muito menos deuses. Esses menos ainda. Logo, não poderemos admitir que Homero se refira às divindades da seguinte maneira: em gargalhada infinita rebentam os deuses beatos ao perceberem Hefesto solícito, assim pela sala. Sim, é o que não poderá ser, de acordo com o teu raciocínio. Se me atribuis o raciocínio, não o poderemos de fato. A verdade também deve ser tida em alta consideração. Se estávamos certos de que dissemos há pouco e a mentira é realmente inútil para os deuses, porém de alguma utilidade para os homens, à guisa de medicamento, é evidente que seu uso deve ser reservado aos médicos, sem que os leigos nem de leve ponham a mão em cima dela. É evidente, disse. Se houver, portanto, quem tenha permissão de mentir, serão os dirigentes da cidade, tanto para enganar os inimigos como os próprios cidadãos, sempre que isso redundar em vantagem da comunidade. E também mais será concedido semelhante privilégio, no caso, porém, de querer um particular enganar os governantes. Declaramos constituir tal procedimento falta igual e até mesmo mais grave a do doente ou do aluno de ginástica que não dissesse ao médico ou ao pedótreba a verdade sobre as suas condições físicas, ou a do marinheiro que não revelasse ao piloto o estado do navio ou da tripulação e não lhe relatasse o que ele e seus companheiros estivessem realizando. É muito certo, disse. Por conseguinte, se o dirigente apanhar mentindo um desses que aos povos são úteis, augures ou carpinteiros ou médicos para os doentes, deverá puni-lo por estar introduzindo na cidade uma prática que tanto leva ao navio como uma cidade à sublevação e à ruína. Sim, respondeu, no caso de confirmar com atos o que disser. E agora, não precisam nossos moços também ser temperantes? Como não? E com respeito à generalidade dos homens, não consiste a temperança principalmente na obediência aos governantes e para quem sabe governar-se,
no alto domínio com relação aos prazeres do vinho, do amor e da mesa? Parece-me que sim. Por isso mesmo, teremos de considerar muito boas as palavras que Homero põe na boca de Diomedes. Cala-te, fica quieto e obedece ao que digo. Bem como a passagem que se lhe segue. Silenciosos, furor respirando, os argivos avançam, nenhum som se ouvia, que aos chefes temiam. E todas as passagens do mesmo tipo. Muito boas, realmente. E a seguinte: bêbedo, que tens a vista do cão e a coragem do veado. E o mais que se lhe segue merecerá louvores, e todas as expressões insolentes que escritores ou poetas fazem o homem comum dirigir aos seus superiores, não são para louvar. Como não acredito que ouvindo-as possam tornar-se mais temperantes os moços, não é de admirar que algum prazer encontrem eles nisso. Como te parece? Estou de pleno acordo, respondeu. Quando o poeta faz o mais sábio dos homens dizer que para ele nada é mais belo do que ter mesas na frente, repletas de pão e carne, no tempo em que o vinho nas grandes crateras deita o escansão para os copos de todos encher até as bordas. És de parecer que essas palavras sirvam para incrementar a temperança do jovem que as escuta? Ou o seguinte: nada, porém, mais terrível que a fome acabar a existência? Ou quando Zeus, a única divindade que se encontrava acordada enquanto dormiam os outros deuses e os homens, esquecido de seus desígnios, pela simples concupiscência, de tal modo ficou abalado à vista de Hera, que nem mesmo se decidiu a ir para o quarto, por querer unir-se-lhe ali mesmo, no chão, e lhe declarou que nunca se sentira dominado daquele modo pelo desejo, nem mesmo quando se deu o primeiro encontro de ambos, às escondidas dos pais, amoráveis, ou quando Hades e Afrodite, por motivo idêntico, foram acorrentados por Hefesto? Não, por Zeus, respondeu, parece-me que não servem. Porém, as mostras, continuei, de resistência contra tudo, em palavras ou fatos, atribuídas a varões ilustres, merecem ser vistas e ouvidas, como a seguinte passagem: bate indignado no peito e a si próprio desta arte se exprime. Sê coração paciente, pois vida mais baixa e mesquinha já suportaste. Tens toda a razão, disse. Como não admitiremos que os nossos homens sejam subornáveis e ávidos de dinheiro? De forma alguma. Nem ouçam contar que dádivas podem aos deuses dobrar, aos monarcas potentes. Fenice também, o preceptor de Aquiles, não deve ser elogiado como se tivesse aconselhado sabiamente seu pupilo a só defender os aquivos, mediante o recebimento de presentes, sem o que não deveria ceder em sua cólera. E com relação a Aquiles, de igual modo, não podemos admitir nem confessar que fosse ávido de dinheiro a ponto de aceitar os presentes de Agamenone e de não entregar o cadáver sem o recebimento prévio do resgate, na falta do qual nada se faria. Sem dúvida, respondeu, passagens desse tipo não são recomendáveis.
Tenho escrúpulos, prossegui, por amor de Homero, de dizer que é verdadeira impiedade atribuir semelhantes sentimentos a Aquiles ou de acreditar nos que lhes atribuem, como é impiedade dizer Aquiles para Apolo. Assetiador, és o Deus mais funesto. Por que me enganaste? Pronta vingança tomara, se em mim estivesse fazê-lo. E por mostrar-se desobediente ao rio, que era uma divindade, afinal, e declarar-se disposto a combatê-lo, como também o que disse a outro rio, o esperqueio, ao qual seus cabelos estavam dedicados, resolvido agora a oferecê-los a Patroclo, para que os leve consigo, já sendo Patroclo como era cadáver. Não é de acreditar que houvesse feito semelhante coisa. Quanto a ter arrastado Heitor à volta da sepultura de Patroclo e o esgorjamento dos prisioneiros na sua pira, afirmamos que nada disso é verdade, como não permitiremos que os nossos venham a acreditar que Aquiles, filho de uma deusa e de Peleu, varão prudentíssimo e descendente de Zeus em terceiro grau, e mais, educado pelo sábio Quirão, tão perturbado, se encontrasse a ponto de abrigar no imo peito duas doenças antagônicas, mesquinharia aliada à avareza, de par com desprezo soberano dos deuses e dos homens. Tens razão, disse. Outro sim, continuei. Não devemos acreditar nem permitir que outros afirmem haver Teseu, filho de Posido, e Pirito, filho de Zeus, praticado raptos tão condenáveis, nem que qualquer outro herói ou filho de Zeus tenha ousado cometer os atos sacrílegos e tão graves que falsamente lhes atribuem. Obriguemos, isso sim, os poetas a declarar ou que semelhantes feitos não foram praticados por eles, ou que eles não eram filhos de deuses. As duas afirmativas é que não poderão fazer, como não lhes será permitido tentar convencer os moços de que os deuses são os causadores do mal e que os heróis em nada se mostram melhores do que os homens. Pois, como vimos antes, semelhantes proposições nem são piedosas nem verdadeiras. Já demonstramos que nenhum mal pode originar-se dos deuses. Como fora possível? Tudo isso é altamente prejudicial aos ouvintes. Não há quem não justifique sua própria maldade, convencido como deverá estar de que assim procederam e procedem os descendentes dos deuses. Parentes próximos de Zeus, que no alto do Ida, envolto pelo éter, o paterno altar ainda conservam, e que neles até hoje não se esgotou o sangue das deidades. Daí precisamos acabar com essas histórias que podem deixar nossos jovens levianos e maus. Evidentemente, respondeu. E agora, continuei, que outra forma de discurso ainda falta analisar para vermos como deve ou não deve ser enunciado. Já assentamos como precisam ser tratados os deuses, os demônios, os heróis e os que demoram no Hades. Perfeitamente. Há outras leituras esperando por você.